Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luciana Angarten, sou artesã e dou dicas de costura criativa aqui no meu canal, de uma forma simples e descomplicada. Tenho certeza que vocês vão adorar. E a dica de hoje é a capa de caderneta de vacinação. No vídeo anterior, eu fiz o porta-fraldas e mostrei para vocês essa capa aqui e fiz a pergunta: vocês querem aprender? Muitas falaram que sim. Então o vídeo de hoje é o passo a passo dessa lindeza aqui, que eu tenho certeza que vai acrescentar e muito aí no seu trabalho, no seu ateliê. Essa capa aqui não vai viés, as costuras são todas embutidas. E ela também pode ser usada, gente, não só para capa de caderneta de vacinação. Você pode também oferecer para sua cliente como capa de agenda, capa de caderno pequena, que cabe aqui. Aqui dentro tem uma agenda minha, ó. Vou mostrar para vocês. Olha só, uma agenda. Fica lindo, maravilhoso. Sem falar que protege a agenda e dá um charme todo especial. Vou mostrar para vocês duas opções de fechamento, em montana e com o próprio tecido. Por quê? Eu entendo que tem várias regiões, várias artesãs que me seguem aqui, que não tem a facilidade para encontrar esse tipo de material. Então, para você que é difícil de encontrar um montana, vou te mostrar, vou te passar as medidas para que você possa estar fazendo essa mesma peça nesse formato, só que com o fechamento com o próprio tecido. Tá curiosa? Quer aprender? Vem comigo! Para essa peça, nós vamos precisar cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido interno e uma vez na manta R1, a medida de 24 de altura por 35 de comprimento. Para incrementar, né, dar um toque todo especial na nossa peça, a gente pode fazer um matê lacê, um quilt livre, ou simplesmente fazer um quilt livre de ondinha, como eu fiz aqui. É muito simples. Como que eu faço? A medida que eu acabei de passar para vocês, eu corto no tecido principal e no tecido interno. Para fazer o quilt, alguma técnica de quilt, a manta precisa ficar um pouquinho maior. Eu acomodo o tecido principal em cima e faço a técnica desejada. Nesse caso, como eu fiz, eu vou virar para o lado do avesso, que fica mais fácil para que vocês vejam. Aqui, ó, tá vendo o quilt aqui? Então, eu faço primeiro a primeira ondinha aqui e depois eu vou seguindo com outras costuras, seguindo a mesma marcação da primeira, tá? É simples, gente, é no olho, é bem artesanal mesmo. Ou vocês podem fazer um matê lacê ou quilt livre, aquele bem fechadinho, tá? Tem dica aqui no canal de como fazer também. Feito a técnica desejada, aí eu corto o excesso da manta que passou. Deixo tudo bem refilado, ó, do jeito que tá aqui agora. Vou dobrar essa parte ao meio, assim, ó, e vou posicionar a minha etiqueta. Nesse caso aqui, eu optei pela etiqueta de sintético com rebite, tá? Para ficar ainda mais charmosa a minha peça. Quem faz para mim as minhas etiquetas é Etiquetas Kika Abud e ela oferece um cupom de desconto para vocês. Então aproveitem. Link clicável e cupom de desconto na descrição do vídeo. Para as abas da parte interna da nossa capa, eu vou precisar cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta R1, a medida de 24 de altura por 12 de comprimento. Vou precisar cortar 2 vezes no tecido interno para fazer o forrinho da minha aba. A medida de 12,5 de largura
por 24 de altura. Para fazer o fechamento da nossa capa de caderneta de vacinação, a nossa lapela, a gente pode estar usando montana ou fazer do próprio tecido, tá? Se vocês tiverem a facilidade de encontrar um montana, eu cortei 2,5 centímetros de largura por 11 de comprimento. No tecido, eu cortei uma vez na manta e 2 vezes no tecido principal, a medida de 8 de largura por 11 de comprimento. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma marcação aqui, ó, em uma das pontas, para poder arredondar, tá? O tecido, eu vou posicionar ele dessa forma, ó, direito com direito, coloco aqui e posiciono em cima da minha manta, desse jeito aqui, ó. Aí, pelo lado da manta, eu vou passar uma costura aqui, seguindo já a marcação, porque eu já fiz o arredondado dela aqui, tá? Então, eu venho com a costura, com um arremate no início, dou a volta toda e finalizo com outro arremate. Desviro a aba, passo com o ferro e faço uma costura de pesponto em toda a volta. A minha abinha, com a opção de tecido, vai estar pronta. Ela vai ficar assim. Para montar as abas, pessoal, é muito simples, ó. Para ela chegar nesse ponto aqui, ó, que já está pronta para posicionar na parte principal, é só pegar direito da parte principal com o direito do forrinho, posiciona aqui, ó, bem alinhado, e pelo lado da manta, nós vamos fazer uma costura de um pé de máquina aqui, com um arremate no início e no fim. Feito a costura, joga esse forrinho para lá, traz assim para cá, ó, assenta com o ferro para essa costura ficar bem certinha e vem para a máquina novamente. Eu vou fazer uma costura de segurança em toda a volta para unir a parte principal com o forrinho e vou finalizar com uma costura de pesponto aqui. Agora, nós vamos pegar a parte principal. Vejam que aqui é a parte da frente, ó, quando eu dobro a minha caderneta, aonde está posicionada a minha etiqueta é a parte da frente da minha caderneta. Então, aqui, ó, nessa parte, na parte de trás, eu vou unir aqui, ó, ponta com ponta, vou puxar e vou fazer um pique para achar a metade exata. Porque é aqui que eu vou posicionar a minha lapela para fechar. Eu vou fazer em montana, mas lembrando que quem não tem o montana vai usar a sua lapela feita de tecido. E eu vou posicionar ela aqui, ó, o direito da montana com o direito da minha peça. Bem no meio, onde eu fiz o pique da metade, eu posiciono a minha montana. E vou fazer uma costurinha reforçada. Feito o posicionamento da lapela, eu vou pegar as duas abas internas e vou posicionar aqui, ó, direito com direito e aqui também, ó, direito com direito. Sempre deixando essa parte aqui, ó, que tá sem acabamento, pro lado de fora. E como essas abas estão cortadas exatamente na medida, é só vir aqui e encaixar. Coloca uma presilhinha para segurar. E agora, gente, é o pulo do gato para deixar essa peça perfeita, com aquele acabamento de primeira. Tá bem detalhada, gente, porque é uma peça que iniciante pode fazer com tranquilidade, tá bom? Então, aqui, ó, onde tá a parte de trás da minha peça, que é onde tá a minha aba de fechamento, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui para a máquina agora, vou virar pro lado da manta e vou passar uma costura de um pé de máquina. Aqui, ó, só nessa parte aqui.
Feito essa costura, vou virar pro lado direito novamente e vou fazer uma costura de segurança, que é aquela bem no cantinho, só para unir a aba com a parte principal da minha capa de caderneta de vacinação. Então, vou fazer essa costura de segurança aqui, ó, nessa lateral e aqui também. Já prendi as minhas abas, agora o que eu vou fazer? Vou pegar o forro dessa parte e vou posicionar aqui em cima. Mais uma vez eu falo para vocês, como tá cortado certinho, é só posicionar e colocar as presilhinhas. Lembra que a gente fez uma costura de um pé de máquina na parte de trás da nossa caderneta de vacinação? Aqui, ó, tá vendo? Essa daqui, essa costura aqui, ó, tá vendo? Então, aqui vai ser por onde nós vamos desvirar a peça, tá? Então, eu vou começar essa costura aqui. Eu vou deixar uma abertura generosa, porque eu não gosto de sofrer na hora de desvirar. Então, eu vou começar aqui a costura com um arremate e vou bater essa costura em cima dessa que eu acabei de fazer, tá bom? Então, ó, venho aqui, é um pé de máquina, bato exatamente em cima e depois eu vou fazer a costura de um pé de máquina em toda a volta até chegar aqui novamente e vou finalizar com outro arremate. Lembrando que vai ficar um espaço generoso para poder desvirar a peça. Antes de desvirar a peça, eu vou cortar esses cantinhos aqui, ó, para que não haja acúmulo de material nas pontinhas, ó. Venho aqui e corto na diagonal das 4 pontas, né? Agora é só desvirar a peça. Tá aqui, ó, coloco a minha mão aqui dentro, ó, seguro aqui e venho trazendo para fora. Olha só como que é simples e descomplicado. Você tem uma peça rica e bem acabada. Vou colocar aqui a mão, ó, vou jogar essas pontinhas para fora, ó. Olha só que pontinha maravilhosa, que acabamento divino que fica. Aqui também, ó, venho aqui, jogo para fora os 4 cantinhos. Vou fazer isso dos 4 cantos. E já vou fechar essa abertura, tá? Então, para fechar, é muito simples, gente, também. Nós vamos fechar com pontinhos invisíveis, tá? É só acertar aqui, ó. Acerta direitinho. Vem aqui, ó, joga para dentro essa parte, ó, que já tá a costura. Aqui, ó, essa costura que a gente fez primeiro, deixa eu virar aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa costura aqui, ela que é a nossa guia para poder fechar essa parte que a gente desvirou a peça. E o mesmo tanto que a gente virou aqui, ó, com esse forrinho, ele vai ser virado agora também, ó. Então, é só posicionar aqui, ó, posiciona direitinho, coloca a presilha. Aqui onde tá o montana, ou para quem for fazer com o tecido, fica um pouquinho mais com material, mas nada que atrapalhe o fechamento, porque o fechamento é com pontinhos invisíveis, tá bom? Aqui não recomendo fazer a máquina, então dá uns pontinhos e nem vai aparecer, tá? Eu vou fazer aqui e já volto pra gente desvirar a peça. Fiz o fechamento, ó, tudo certinho com pontinhos invisíveis. Agora é só virar pro direito. Vira pro direito e empurra as pontinhas novamente para fora. Agora eu vou passar o ferro para assentar bem essas costuras, para poder fazer aquela costura de pesponto e finalizar
a nossa capa. Viram como é fácil, gente? Vocês conseguem fazer tranquilamente e várias peças dessa. E aí vocês podem usar e abusar da criatividade. Faz um joguinho, a capa de caderneta vacinação com um porta-fraldas, com uma necessaire, ó, empurra bem para fora, ó. Dá um joguinho assim, ó, nos cantinhos, para que ele fique bem certinho. Olha só que coisa mais rica que fica, gente. Olha só que linda, que linda. Aí agora eu vou passar o ferro para poder fazer a última costura, só depois que eu finalizo com o botão imantado. Já passei o ferro, costuras todas assentadas. Olha só que linda que ficou essa capa de caderneta. E agora eu vou sugerir duas coisas para vocês. Pode encerrar por aqui, deixar do jeito que tá, sem fazer a costurinha de pesponto, porque ela é opcional, é um charminho a mais que vocês colocam no trabalho de vocês, ou senão ela pode já ficar assim. Olha só o acabamento, que lindo, sem a costura, tá? Sem a costura de pesponto, que seria essa daqui, ó. Vou fechar essa daqui para que vocês possam ver. Aqui, ó, tá vendo? Essa costurinha aqui, ó. Então, é opcional. Ou você pode passar ela é bem no cantinho, não é um pé de máquina, tá? Seria meio pé de máquina, porque a gente não vai deixar rente, o pé da máquina não fica rente para dar o meio centímetro, tem que ser menos, para que não interfira na medida da caderneta de vacinação, ok? Então, essa costura é opcional. Se você for fazer, essa daqui eu não vou fazer essa costura. Por quê? Ai, porque eu achei que ficou tão bonito desse jeito que eu decidi agora a não fazer, tá? Eu já vou posicionar o botão imantado aqui. Mas, para quem for fazer a costura, sempre fazer pelo lado externo da peça, para que a costura, o lado direito da sua costura, fique pro lado de fora. Mais uma dica: quem for fazer, sempre quando passar aqui em cima, ó, que é onde inicia ou finaliza a aba, aqui, ó, precisa fazer um retrocesso. Por quê? Com o uso da caderneta, ou do caderno, ou da agenda, conforme a pessoa for usando, né, colocando, tirando, se ela usar para várias cadernos, né, se ela quiser usar, tiro desse caderninho, vou usar no outro, enfim, independente de quantos caderninhos forem usados, é legal a gente fazer uma costurinha aqui, essa costura de pesponto, passar 2, 3 vezes para reforçar, para não ter perigo de que com o uso, essa costura, o abrir e fechar dessa aba, não estoure a costura, tá bom? Então, eu já vou posicionar o meu botão imantado, que é simples, vou colocar ele aqui em cima, precisa do balancim, tá? Balancim e rebite especial. Aqui no canal tem uma aulinha que eu mostro como usar, eu mostro como posicionar e quais matrizes são interessantes para se ter, principalmente para quem está iniciando. Então, eu vou posicionar e já volto para mostrar para vocês a peça finalizada. E aqui está a nossa peça finalizada. Quero falar para vocês que o posicionamento do botão, gente, vocês vão medir 2 centímetros dessa pontinha aqui, que é o fim da nossa lapelinha, né, para poder fazer o fechamento, para dentro. Faz uma marcação e já posiciona o botão imantado aqui, tá? Para colocar aqui desse outro lado, é simples, é só vocês... Eu vou tirar daqui... outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Eu pensei assim, nossa, eu vou colocar a Bíblia aqui dentro para ver se fica também, se essa medida também fica legal. Então, esse trabalho, pessoal, olha só quantas possibilidades vocês têm para oferecer para as clientes de vocês.
não somente oferecer para o nicho infantil, como uma capa de caderneta de vacinação, que é a proposta inicial, esta daqui, vejam, o tecido, a estampa é infantil, que é para atender o nicho maternidade. Essa daqui eu já fiz num floral, pensando em colocar numa agenda, num caderninho pequeno de capa dura. Aí agora que eu fui finalizar, eu pensei, nossa, deixa eu ver se cabe a minha Bíblia aqui também. Olha só isso, gente, olha, a Bíblia coube perfeitamente. Olha só que linda que ficou aqui a minha Bíblia. Olha só, certinha aqui dentro, ó. Então eu posso abrir, ler a minha Bíblia e ela tá protegida com essa capa aqui também. Então uma opção a mais para que vocês possam oferecer para a clientela de vocês, usando essa medida que eu acabei de passar, tá? Então aqui eu vou tirar a minha Bíblia daqui de dentro agora, só para poder mostrar para vocês qual foi a marcação que eu fiz, tá? Então eu posicionei primeiro a parte da lapela, 2 centímetros para dentro dela, ó. Então eu contei 2 centímetros dessa pontinha para dentro, vi onde era a metade e posicionei o botão. Aqui, pessoal, o que que eu fiz? Eu fiz só isso daqui, ó. Eu trouxe para cá, antes de posicionar, tá? Eu trouxe para cá, imagina que tá sem o botãozinho aqui ainda. E aí eu posicionei aqui de forma que sobre, ó, um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, se eu fizer assim aqui, vocês vão ver. Ele não tá justo, tá? Ele não tá justinho, ele tem uma sobra. Por isso que deu para tá colocando a minha Bíblia. E ele fica bem na metade, ó. Então, se eu falar para vocês assim, eu posicionei, eu vou até medir, ó. Mas isso, gente, vocês podem fazer na hora, tá? Ó, 6 centímetros deu, tá? 6 centímetros. Mas vocês podem estar fazendo na hora, de uma forma bem no olho, assim, tá? Traz a lapelinha para cá, deixa ela um pouco à vontade aqui, ó. E faz onde bater é onde vocês vão posicionar a parte de baixo. E dessa forma, olha só que riqueza. A gente pode estar colocando a Bíblia aqui dentro, pode estar oferecendo essa capa para o nicho maternidade, como capa de caderneta de vacinação. É uma peça que toda iniciante consegue fazer, tá bom? Ó, posiciona aqui dentro certinho, acerta, ó. Olha só que lindeza, gente. Uma peça dessa para oferecer também para o público adulto, para estar colocando Bíblia, um livro, enfim, uma ideia a mais, uma sugestão a mais para que vocês possam ter aí no ateliê de vocês. Então, pessoal, se vocês gostaram da dica de hoje, deixa um like para mim, isso é muito importante, ajuda o canal a crescer e dá a oportunidade de mais pessoas a aprender a arte da costura criativa se você também compartilhar o vídeo para mim. Então vamos compartilhar, me deixa um like e deixa nos comentários o que vocês acharam dessa dica de hoje. Se gostou, se valeu a pena, que vai ser sucesso aí no seu ateliê também. Deixa nos comentários, eu vou adorar saber. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.